Ando há 20 anos a dizer que somos melhor que eles. Ando há 11 anos a dizer-vos, nós somos melhor e vamos trepá-los. Essa merda fora daqui. Somos, acredito. Ora, segundo episódio de Vai na Paralela no ar. E hoje, meus amigos, eu acredito que se calhar vai ser um bocadinho mais curto o episódio em relação ao episódio de abertura. E esta semana vamos começar, como se diz na gíria do nosso futsal, a rasgar. Já vai ser a rasgar do início ao fim, na verdade. E a rasgar em quem? Obviamente na Federação Portuguesa de Futebol, porque infelizmente nestas semanas têm-se passado algumas coisas um bocadinho negativas, a meu ver, ou aliás, não se têm passado algumas coisas que seriam importantes e fundamentais para os adeptos e para as equipas que vão competir, mas já lá vamos. Só dar aqui uma nota em relação ao fim da carreira do Ricardinho. Já andava nos últimos anos a dar assim um ar de que isto estaria para acontecer. Também a idade toca a todos, não é verdade? Deixar pronto a minha opinião em relação ao jogador, que conta muito pouco, mas a verdade é que um jogador tecnicamente muito evoluído, um jogador com um perfume completamente diferente e que mudou o futsal europeu, porque o futsal sempre foi uma coisa muito sul-americana e sempre teve o ar da magia. A magia do futsal sempre foi muito associada ao futsal sul-americano e principalmente o futsal brasileiro. E eu acho que o Ricardinho veio mudar um bocadinho o paradigma, com a magia que trazia e com a capacidade individual que trouxe ao jogo. No entanto, eu acho que o Ricardinho aliava isso a um conhecimento dos fundamentos do jogo. Era muito forte a jogar com os dois pés, tinha um conhecimento tático do ponto de vista defensivo muito forte, era muito forte na primeira linha, muito agressivo, e eu acho que isso torna o Ricardinho um jogador muito influente no futsal mundial. Talvez o mais influente. Eu acredito que o Falcão e o Manuel Tobias, pelos golos que marcavam e pelo jogo que traziam, obviamente têm a sua influência, mas eu acho que o Ricardinho foi o primeiro grande jogador a trazer o jogador completo de futsal. E pronto, o Ricardinho ficará marcado como o melhor jogador português de sempre, e claramente e facilmente num top 3 dos melhores jogadores mundiais da história. E pronto, espero vê-lo, até porque ele é uma pessoa que vai dando muito a sua opinião, e gostava muito de o ver a fazer parte de equipas técnicas ou até de questões diretivas, porque eu acho que precisamos de uma pessoa como o Ricardinho, com a sua visão do futsal, com a sua experiência no futsal, a trazer o seu insight de uma forma mais positiva, digamos assim. Acho que mais positivo não é a melhor expressão, até porque tudo aquilo que ele tem feito ultimamente no futsal é de veras positivo, ok? Passando então para aquilo que nos traz cá. Na verdade, é a pouca ação ou as más ações da Federação Portuguesa de Futebol. Eu acho que se encaixa um bocadinho com aquilo que eu acabei de dizer, de que o contributo do Ricardinho poderia ser importante, porque a verdade é que neste momento estamos a 18 de agosto, a uma semana de grande parte dos clubes iniciarem as suas pré-temporadas, dos clubes, digamos, distritais e das segundas e terceiras nacionais. Estamos a praticamente uma semana de todos esses clubes começarem as suas pré-temporadas, clubes de formação, e
pouca informação temos por parte da Federação, não é verdade? Já começamos mal, eu passei um bocadinho depressa na questão da Supertaça no último episódio. Mas já começamos mal com o facto de termos a Supertaça numa terça-feira às 7h30 da noite. Ora, é assim, é perto de minha casa, por exemplo. Eu adoraria ir ver este jogo, assim como fui ver a final da Taça quando foi em Matosinhos. Só que eu, obviamente, a essa hora, estou a treinar. Estou eu e está 80% da malta de futsal, porque os outros 20%, em vez de treinarem à terça, se calhar treinaram à segunda. Agora, a uma terça-feira, na minha opinião, é inconcebível ter uma Supertaça, que é um jogo que toda a gente espera todos os anos, para ver como é que os dois principais candidatos ao título se preparam para o jogo. Muita gente daqui do Norte que gosta de ver os jogos, muita gente aqui do Norte gosta de ir ver os jogos ao vivo, são sempre jogos de casa cheia, e não duvido que haverá casa cheia, naturalmente haverá, porque o pavilhão multiuso de Gondomar não é nenhum palau blaugrana, ou seja, ainda não cabe assim tanta gente para que seja complicado encher. Mas a verdade é que isto tira a hipótese de muita gente ver sequer na televisão. É inconcebível, na minha opinião. E depois, se nós virmos, tanto o Benfica como o Sporting já fizeram a apresentação, já estão há 2 semanas em pré-temporada. Qual seria a dificuldade de colocar esse jogo no fim de semana de 30 e 31 de agosto? Eu não consigo perceber, desculpem, mas não consigo perceber a decisão de colocar um jogo desta envergadura numa terça-feira, num dia 2 de setembro. Não consigo compreender. É uma decisão, para mim, ridícula. É uma decisão que não faz sentido nenhum. Até a própria gestão dos jogos para os treinadores torna-se mais difícil, porque ninguém gosta de jogar a meio da semana. O jogo ao fim de semana facilita muito mais a organização do microciclo. E estamos aqui, pronto, com um jogo uma terça-feira às 7h30, em que 80%, 70%, obviamente estes números não são factuais, mas acredito que ando por aí, 70% da população do futsal está a treinar a essa hora. Por isso, meus amigos, olhem, vamos ter de ver o jogo em diferido, isto se passar no canal 11, porque da maneira que as coisas andam nunca se sabe, não é verdade? É uma decisão um bocado uma decisão um bocado triste, desculpem-me a expressão, mas é uma decisão um bocado triste. Até me entristece um bocadinho falar sobre este assunto, porque obviamente até é um bocadinho de despeito. Também gostava de ir ver o jogo e não posso, mesmo que não pudesse ir ao pavilhão multiusos de Gondomar, nem em casa vou poder ver, porque a essa hora estou a treinar. Mas pronto, olhem, é o que é. Passemos para o próximo tópico, e esse ainda é mais revoltante do que este, porque a questão da Supertaça é uma questão que acaba por ser supérflua. No fim da época ninguém se lembra, mas esta questão que eu vou falar para mim é um bocado inconcebível, e se nós queremos vender a imagem dos nossos campeonatos, isto tem que mudar radicalmente. Nós não podemos estar a dia 18 de agosto e não se sabe nada acerca da 2ª e 3ª Nacional de Futsal. Não se sabe rigorosamente nada. Nós podemos vir aqui, eu estive à procura do sorteio dos calendários da 2ª Nacional, da 3ª Nacional, nada, só encontro coisas do ano passado, porque obviamente esses sorteios ainda não foram feitos. Há equipas que daqui a uma semana vão começar a treinar sem saberem sequer o seu calendário. Como é que um treinador, como é que uma equipa dirigente consegue organizar o início da época se não sabe de nada a um mês de começar a competição? Não faz sentido nenhum, na minha opinião. Para termos uma noção, o ano passado o alinhamento da 2ª Divisão de Futsal foi conhecido a dia 8 de agosto. Já estamos com 10 dias de atraso em relação àquilo que foi o ano passado, em relação à 2ª Divisão Nacional de Futsal. A 3ª Divisão foi conhecida a 3 de setembro, e para mim é ridículo, sendo que o campeonato começa sempre no primeiro fim de semana de outubro. Saber tão tarde um campeonato.
A segunda divisão, o ano passado, começou, creio que um fim de semana antes da primeira semana de agosto. E para mim não faz sentido uma equipa só saber o seu calendário e o início do seu campeonato a um mês de começar a competição. Faz sentido para mim nas associações distritais, que eu compreendo que os recursos humanos sejam mais limitados, seja mais complicado arranjar gente para fazer os sorteios, para organizar tudo, aí compreendo. Agora, no órgão máximo do futebol português, que gera milhões todos os anos no futebol profissional, no futebol feminino, no futsal masculino, gera muito dinheiro. E não há nada para duas das melhores competições de futsal da Europa. E isto para mim não faz sentido nenhum. A semana passada foram feitos os sorteios dos campeonatos de formação. Ao menos isso. Valha-nos isso. Mas para terem noção, o campeonato nacional, a primeira divisão de júniores, começa a 12 de outubro e já se sabem campeonatos. À partida, se replicar o ano anterior, uma semana antes está a começar a terceira divisão nacional de futsal e nada se sabe. Isto não faz sentido nenhum. Temos um campeonato de júniores muito competitivo a começar a 12 de outubro, que para mim já é tardíssimo. Não faz sentido nenhum começar a 12 de outubro. Mas não ter nada sobre a segunda divisão nacional de futsal e a terceira nacional de futsal a esta altura do campeonato, para mim é ridículo, inconcebível, e isso vai dificultar cada vez mais uma possível profissionalização. E quando eu falo em profissionalização, não estou a falar no sentido da palavra dos clubes terem que se tornar profissionais. Estou a falar no sentido da profissionalização, porque profissionalização no sentido de, dentro do nosso amadorismo, fazer as coisas do mais profissionais possível. E neste momento os clubes não têm meios para o fazer assim, a saberem as coisas em cima do joelho. Se a própria federação dá as informações em cima do joelho, como é que os clubes não irão fazer as coisas em cima do joelho? Na minha opinião, é um aspecto a melhorar por parte da federação. Pelo menos há uma semana que já se devia saber os campeonatos todos. E depois temos aqui outra coisa. E eu agora vou começar a enumerar os campeonatos de formação, que há campeonatos a nível nacional. Temos a primeira divisão nacional de futsal com 2, 4, 6, 8, 10, 12 equipas. Ok? Há Messaco, Brinhosa, Dinamo, São Joanense, Futsal Oeiras, Braga, Módicos, Benfica, Caxinas, Belenenses, Quinta dos Lombos, Sporting e Leões de Porto Salvo. Ok? Tudo bem até aqui. Temos a segunda divisão nacional de futsal a começar a 18 de outubro, uma semana mais tarde do que o início da primeira divisão de futsal de sub-19. Ok? Neste caso é um campeonato de 16 equipas dividido em duas séries. Ok? Faz todo o sentido, os clubes não têm meios para andar a fazer viagens absurdas, mas faz todo o sentido ser dividido assim. São campeonatos muito competitivos. E depois, e note-se que eu estou a ver isto no centro de resultados da FPF, uma plataforma criada pela própria FPF para as pessoas terem acesso aos calendários, aos jogos. Para meu espanto, e eu quando estive a pesquisar esta informação, até fiquei a pensar que o campeonato sub-17 ainda não tinha sido sorteado. Porque no centro de resultados da Federação Portuguesa de Futebol não está lá nada em relação ao Campeonato Nacional de Juvenis de Futsal do Sub-17. Por acaso o 00 fez um excelente trabalho e já tem essa informação. Porém, eu seria obrigado a ver o sorteio no YouTube para ficar a conhecer como é que a chave foi sorteada. E isto não pode acontecer, na minha opinião. Se a Federação quer ser profissional, se a Federação quer mostrar trabalho feito, não se pode trabalhar assim. Eu sei que isto pode ser mesquinho, pode ser a coisa mais absurda, mas para mim não faz sentido trabalhar-se assim. E reparem, mais uma vez, foco naquela questão. Dia 18 de outubro começa o Campeonato Nacional de Sub-19 Segunda Divisão.
e já se sabe o horário, o calendário, muito bem, ok, a 2 meses da competição, para mim faz sentido, não há problema nenhum. Mas depois a segunda Divisão Nacional e a terceira Divisão Nacional, nada se sabe. E isto, mais do que uma questão de gestão dos plantéis, porque os clubes também já se foram adaptando a esta forma de funcionar. Nos últimos anos eu tenho quase a certeza que os clubes já se foram adaptando a esta forma de funcionar por parte da Federação e já estão mais do que avisados para que isto possa acontecer e estão mais do que preparados. Acredito plenamente, obviamente que um ou outro estreante nas competições se calhar fica surpreendido, não vou mentir. Agora, para mim é absurdo nós queremos vender um produto que não existe. Neste momento, eu estou aqui a falar de um produto que não existe. Neste momento não existe Campeonato Nacional de Segunda Divisão de Futsal, nem de Terceira Divisão de Futsal em Portugal. Porque eu pesquiso e não encontro nada. Agora vamos supor que eu sou um estrangeiro que não andei a par da última temporada, quero conhecer mais do futsal nacional, assim como se faz no futebol, que muitos gostam de ver divisões inferiores. E chego aqui e não encontro nada, rigorosamente nada. E isso para mim é um aspecto fulcral na gestão da Federação, que tem vindo a piorar. E as provas estão dadas. O ano passado tivemos uma data que já não foi cumprida. Veremos se o da terceira Divisão Nacional se irá cumprir. Veremos. Eu não sei. Eu não consigo, neste momento, aceitar que estas decisões por parte da Federação estejam a ser tomadas e a ser tidas desta forma. Passando isso, vamos então com mais calma agora falar um bocadinho dos campeonatos de formação. Não vou obviamente falar equipa a equipa porque acho que não faz sentido. Não estamos em alturas nem idades de andarmos aqui a falar dos jogadores. Podíamos, se calhar, no sub-19 apontar um bocadinho um jogador ao outro, mas acho que não, honestamente não faz sentido. Ressalvar só que o campeonato a primeira divisão de júniores está competitiva. Temos aqui equipas com algum histórico, com algum historial. Obviamente que Sporting, Benfica e Caxinas partem sempre como sendo as equipas que vão liderar a corrida. À partida, nunca se sabe. Um destaque para a primeira divisão, para a primeira jornada, desculpem, do Caxinas, que vai ao Pavilhão da Luz. Se não me engano, exatamente, depois recebe o Dinamo São Joanense e na terceira jornada vai ao João Rocha jogar com o Sporting. Por isso, nada fácil este início para o Caxinas, mas também das duas uma. 9 pontos aqui embalam o Caxinas para uma fase regular bastante tranquila, não é? Outro destaque que eu tenho que fazer aqui é a quantidade de equipas de Lisboa que estão presentes neste campeonato. E Lisboa, eu falo da zona metropolitana, obviamente. Temos AMSAC, Oeiras, Benfica, Quinta dos Lombos, Belenenses, Sporting e Leões de Porto Salvo. Para terem noção, do norte do país são apenas 4 equipas em 12. 4 equipas em 12, uma do centro, a Brunhosa, que é da zona de Leiria, mas um centro já muito para o sul. Acho que começa a haver aqui um desequilíbrio um bocadinho grande quando uma só associação tem mais de metade do campeonato. É outra coisa que a Federação tem que repensar, e não quero estar a entrar hoje na questão das taças nacionais, que já este ano deu polémica, e muitos treinadores eu vi comentarem. Morreu aí também, foi uma semana de comentário, porque muitos treinadores acabaram por ficar pelo caminho, não gostaram, e faz todo sentido não gostarem, porque acho que é um bocado injusto uma série de campeões distritais que acabam por, e de equipas competitivas, atenção, não só os campeões distritais, que acabam por ficar pelo caminho por um só jogo.
mas eu acho que deixarei para um futuro episódio para falar acerca das taças nacionais e da injustiça que são as taças nacionais. Em relação ao campeonato, à segunda divisão de futsal dos Júniores, já temos uma questão aqui um bocadinho mais equilibrada, obviamente, também, porque também temos isto dividido em Zona Norte e Zona Sul, e obviamente que estando a elite toda na primeira divisão, as equipas acabam por se distribuir um bocadinho mais na segunda divisão. Temos algumas equipas da Associação do Porto, temos 3 equipas da Associação do Porto, 3 não, desculpem, sim, 3. Depois temos a Académica de Lessa, depois temos o Juventude de Gaia e o Matosinhos, depois temos o Grupo Desportivo da Mata, que ainda não indicou o recinto onde vai jogar. Até vou pesquisar se tem em algum sítio onde costumem jogar na zona da Covilhã. Acredito que sim, acho eu que sim. Não... mas neste momento ainda aparece com o recinto a indicar, assim como o Juventude de Gaia, até porque o Juventude de Gaia vai jogando em vários sítios aqui em Vila Nova de Gaia e poderá ter algumas mudanças de última hora. Temos ainda o Jorge Antunes, Nogueira Oitonões, Viseu 2001 e ABC de Nelas na Zona Norte. Depois na Zona Sul temos Torriense, Sassueiros, Barreirense, EB Dom João I, Marítimo, Marta do Pinhal, Riba Fria e Centro Social de São João, um despromovido na temporada passada. Acho que vai ser um campeonato também bastante competitivo. Veremos o que é que cada equipa poderá dar. Seria bastante útil que os promovidos à primeira divisão fossem de umas zonas mais distribuídas do país. Não vou mentir, porque acho que faz falta haver mais equipas de várias zonas do país neste tipo de competições e deste nível nacional, porque infelizmente eu acho que estamos a ficar com um futsal muito pouco distribuído, e quando se fala muito da democratização do desporto não vemos nada, não vemos rigorosamente nada. Passando para os sub-17, também é Zona Norte e Zona Sul. Aqui, a partir daqui já não há segundas divisões, o que eu acho mal. Era uma coisa que ajudaria muito a mudar as dinâmicas da Taça Nacional, que seria a criação de segundas divisões no sub-17 e no sub-15, mas com calma falaremos sobre esse assunto. Aqui Jorge Antunes repete uma presença num campeonato nacional, à imagem dos sub-19 e dos séniores. Depois temos o Caxinas, crónico candidato também, o Granja, Amsac, São João, Grob, Nogueira Oitonões e Braga. E, mais uma vez, tocamos na questão da democratização do futsal. Nós temos uma equipa de Lisboa, ok? É uma equipa de Louros, Santo António dos Cavaleiros, ok? Uma equipa de Louros a jogar na zona norte do campeonato nacional do sub-17. Para terem a noção de como está muito mal distribuído neste momento, temos uma equipa de Odivelas, o Grob, temos uma equipa de Odivelas a jogar a zona norte. Já seria mau ter o Centro Social de São João a jogar a zona norte. Já seria mau ter o Centro Social de São João a jogar a zona norte. Mas neste momento estamos com a AMSAC a jogar a zona norte. Passando à frente, um destaque para este desafio entre Nogueira Oitonões e Sporting Clube Braga, vizinhos, clubes vizinhos. Vai ser interessante. Não sei até que ponto estas equipas não se podem acabar por complementar em fases mais adiantadas do campeonato, assim como acontece com outras equipas que acabam por fazer alguns empréstimos para aumentar a competitividade dos seus vizinhos, porque acredito que faça todo sentido as equipas quererem os seus vizinhos nos níveis mais altos. Passando para a segunda, para a Zona Sul,
temos aqui o Piedense, ok? Temos o Barreirense, o Benfica, o Oeiras, EB Dom João I, Leões de Porto Salvo, Quinta dos Lombos e Sporting, ok? Praticamente um campeonato distrital de Lisboa, mas com um nível mais alto. A proximidade é muito grande. É um campeonato interno, praticamente, ok? Não há muito a dizer sobre as equipas. Mais uma vez, à imagem dos Júniores, Benfica, Sporting e Caxinas poderão ser... Nós temos que ter agora a questão do Leões de Porto Salvo ser uma equipa muito mais competitiva, do Braga já trazer alguma competitividade, mas à partida os 3 crónicos candidatos continuarão a sê-lo, digamos assim. Nos sub-15, uma divisão também de 8 numa zona e outro noutra, ok? Temos aqui a Associação de Santo Tirso, o Granja, Arnaldo Pereira, Dinamo São Joanense, Nogueira Oitenões, Caxinas, Nuno Álvares e Valcambra. Depois na Zona Sul, Leões de Porto Salvo, Sporting, Vendas de Azeitão, Oeiras, Benfica, Riba Fria, Centro Social São João e Barreirense. Aqui ainda vamos vendo as coisas um bocadinho mais distribuídas, ok? Também porque é uma fase da formação em que há menos recrutamento externo, digamos assim. Ainda apanhamos muitos miúdos que acabaram de vir das primeiras etapas de formação dentro dos próprios clubes. Destaque para o facto de termos o Oeiras, destaque para o facto de termos o Oeiras em 3 divisões principais de futsal nacional, ok? Sporting, Benfica, Leões e Caxinas são os que se juntam ao Oeiras nesta proeza. Eu não sei se disse o Leões, mas é Leões de Porto Salvo, Sporting, Benfica, Caxinas e Futsal Oeiras. 5 equipas que se juntam nesta proeza, com o triste facto de que 4 são da zona de Lisboa e uma da Associação do Porto. Não há muito a fazer nos campeonatos de formação. Haverá, mas isso fica para outras núpcias, esse tipo de conversa, porque é um assunto demasiado complexo para estar a falar agora e para estar a juntar a este episódio. No entanto, efetivamente temos de pensar muito melhor na redistribuição das equipas de futsal nos campeonatos nacionais. Obviamente que todas as equipas que aqui estão por terem mérito. Isto, atenção, ninguém está a falar do mérito das equipas. Estamos a falar, sim, do facto de a possibilidade que estas equipas têm de ser competitivas é muito maior do que as restantes à volta, ok? Mesmo em comparação com a Associação do Porto, nós, para termos uma noção, o facto de existir Benfica e Sporting permite que 2 ou 3 equipas à volta consigam sempre estar a recrutar jogadores sedentários dessas equipas, e isso permite-lhes manter uma competitividade enorme, gigantesca, ok? Enquanto que no Porto, ok, temos o Caxinas, mas nunca é a mesma coisa. Não estamos a falar da mesma quantidade nem da mesma qualidade, digamos assim. Não estou a dizer que o Caxinas na formação seja inferior ao Benfica e ao Sporting, mas a verdade é que as infraestruturas e as capacidades não são iguais. Não são iguais. Tem que se pensar numa forma de mudar o jogo, de mudar o jogo, não as regras do jogo, obviamente, mas o tabuleiro se calhar tem que ser invertido de alguma forma, e é preciso criar regras para que se calhar seja mais acessível a equipas e a clubes que estejam e que queiram crescer, ok? Mas isso fica para um próximo episódio, até que se calhar com algumas sugestões. Acho que por hoje é tudo. Eu acredito que 2 ou 3 amigos que já mandaram a chatear para que este episódio saísse
se calhar vão ficar um bocadinho desiludidos com o conteúdo de hoje. Desiludidos, atenção, não é por eu falar mal deles, não falo mal deles, atenção. Não, ficam desiludidos porque se calhar estavam à espera de mais, mas a semana passada estive de férias, não foi muito fácil fazer esta gestão. No entanto, temos episódio a cascar na Federação, vamos cascar muito mais vezes. Infelizmente temos ligas competitivas às quais não se dá atenção nenhuma. Temos associações distritais a fazer um excelente trabalho que a Federação neste momento infelizmente não faz. A Federação não faz de todo. A título de exemplo, a Associação de Aveiro grava os jogos todos da sua primeira divisão distrital. Todos. Por volta de terça, quarta-feira, lá estão os jogos no YouTube para quem quiser ver. E, infelizmente, a segunda nacional e a terceira nacional, esse conteúdo não existe. Não, é uma falta de conteúdo que para mim é grave, e em termos de conclusão vou complementar aquilo que eu disse inicialmente em relação aos calendários. Não é só uma questão de calendários, é uma questão de não se gravam jogos dessas divisões quando essas equipas, e isto tem que ser dito, quando essas equipas jogam na Taça de Portugal. Parece que há sempre uma vontade muito grande para que essas equipas saiam da competição. Os sorteios, as regras, parece sempre que facilitam que as equipas da primeira divisão se mantenham nessas competições. E é assim, se nós queremos ter uma competição só para as elites e só para a elite, é assim, mais vale fazer só Liga Placar, os outros não jogam, ficamos só com as divisões distritais. Porque a verdade é que a segunda nacional e a terceira nacional neste momento são parentes pobres, autênticos. São parentes pobres, autênticos. Não se faz nada, não há nenhum conteúdo que ajude a promover esses campeonatos, e esses clubes também merecem promoção. Esses clubes com poucos recursos, com recursos que os clubes neste momento da Liga Placar têm, e esses clubes não têm, ou a maior parte desses clubes não têm, até porque se nós virmos cada vez mais, vamos ver os clubes da Liga Placar a replicarem os clubes da primeira divisão de futebol. Neste momento é o que está a acontecer, e a tendência é para que continue a acontecer. Ok? E os clubes da segunda e da terceira nacional necessitam de promoção, porque fazem um trabalho hercúleo, fazem um trabalho muito forte para conseguirem manter-se competitivos, para conseguirem levar o futsal às suas zonas, para que o futsal das suas zonas continue a ser de nível nacional, e depois a Federação não retribui. Até pode retribuir financeiramente em algumas questões, ok, compreendo, e dou os meus parabéns à Federação por isso. Isso não está em questão. No entanto, os clubes querem promoção. Os clubes querem ser vistos. E neste momento os clubes não são vistos. Eu, por acaso, sou de perto e vou acompanhando o Módicos. Mas quantas pessoas que são do Sul, que se habituaram durante anos a ver o Módicos na primeira divisão, deixaram de ter acesso àquilo que é o Módicos? Obviamente que as pessoas podem pesquisar nas redes sociais. Mas e se a Federação ajudasse nisso? E se a Federação fizesse um trabalho extra? E eu neste momento não vejo a Federação a fazer esse trabalho. Não vejo a Federação a querer o futsal português promovido. Não vejo. O futsal português neste momento baseia-se em Liga Placar, e são 5 jogos. Vocês vão me desculpar, mas a Federação Portuguesa neste momento é Liga Placar, e são 5 jogos, ou 7 ou 8 jogos se contarmos com as finais de taças. Mas é Liga Placar, jogos Benfica Sporting e Seleção Nacional. É isso que conta para a Federação e que o futsal conta para a Federação. Ok? E eu acho que é preciso mais. É preciso muito mais. Muito mais. Porque nós temos qualidade abundante. Qualidade abundante. Os jogadores das nossas divisões inferiores nacionais saem para divisões de topo de outros campeonatos. Para a Itália, etc, 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 etc. Ok? Nós temos jogadores que saem daqui de divisões inferiores nacionais para jogar em Liga dos Campeões, obviamente por ligas periféricas da Europa, mas a verdade é que isso acontece, e os nossos jogadores são exemplo para o resto da Europa. E aqui em Portugal não
parece que não são exemplo e que não podem ser vistos nem podem ser mostrados. Acho mal, acho que estamos num mau caminho, acho efetivamente que estamos num mau caminho, mas também diz tudo a partir do momento em que se colocam elementos e pessoas cujo historial foi feito todo no futebol a dirigir questões relacionadas com o futsal. Infelizmente é aquilo que temos, é aquilo que vamos ter para muitos anos. Infelizmente é aquilo que vamos ter para muitos anos, mas eu, enquanto pessoa com pouca influência, porque tenho pouca influência, não tenho vergonha de dizer que tenho pouca influência, mas procuro ter muita e procuro ter alguma dentro das pessoas que me rodeiam. E eu nunca hei de parar de falar sobre estes assuntos, sobre esta falta de promoção, e se for preciso, daqui a um ano haverá um outro episódio a falar outra vez disto que eu acho uma pouca vergonha. Jogos mal promovidos, grandes finais mal promovidas, competições mal promovidas, equipas mal distribuídas na formação, e vamos a ver, e o nosso futsal é uma mão cheia de nada. O nosso futsal neste momento é uma mão cheia de nada, que felizmente ganhou competições internacionais na seleção, mas pouco mais fez e pouco mais se vai fazendo. Obviamente que o ónus está todo do lado da federação e obviamente quando se ganha é muito fácil parecer-se bem, obviamente, mas neste momento, e se começarmos a perder, toda a gente vai andar a cascar e a partir daí vai ser engraçado andar a falar mal. Eu não, eu estou aqui para dizer e para falar mal neste momento e dizer que as coisas não estão bem neste momento. As coisas não estão bem, não vão ficar bem e infelizmente os clubes pequenos vão ter que continuar a trabalhar em triplo, em quádruplo, em quíntuplo, porque senão não vão conseguir aguentar. E depois vemos aquilo que constantemente acontece, de clubes que fazem um esforço e que têm um esforço financeiro por parte de alguns apoiantes e até chegam a primeiras divisões e depois ao fim de 3 ou 4 anos deixam simplesmente de existir, como aconteceu com o Azemais. E como poderá estar em via de acontecer com o Boa Vista, mas o Boa Vista tem uma estrutura relacionada com o futebol que também não correu bem, são outros 500. Mas mesmo assim, a questão é que nós constantemente vemos equipas a desistir das competições nacionais. Nós estamos a falar de uma coisa que poderia e deveria dar orgulho aos clubes, que é jogar competições nacionais, e ao fim de 2, 3 anos os clubes até deixam de existir. Nós não podemos esquecer que ainda há 2 épocas, ou seja, não foi na época passada, mas na época anterior, tivemos uma equipa que não tinha verbas para lá estar. Era uma equipa completamente amadora no verdadeiro sentido da palavra. Como foi o Candoso. E isto já aconteceu anteriormente. Não foi só com o Candoso, mas desta vez aconteceu com o Candoso. Que foi outra vez lá para baixo. Nem sequer quis jogar a segunda nacional. E isto não pode continuar a acontecer. E nós não podemos continuar a achar que isto é normal. Nós não podemos continuar a achar que isto é normal. Quando acontece o que acontece, passamos uma semana a falar do assunto e depois a partir daí o assunto morre. Afinal, queremos ou não trazer mediatismo para a nossa competição? Afinal, queremos ou não trazer mediatismo para o nosso futsal? Queremos ou não queremos falar sobre as coisas? E pronto, malta, não é preciso falar muito mais sobre o assunto. Acho que a questão está exposta. Eu quero comentários desse lado. Podem comentar à vontade. Digam aquilo que acham, aquilo que consideram. Sem pudores. Ou se tiverem algum pudor, digam-me a mim pessoalmente. Eu estou aqui para... obviamente não sairá nada das conversas privadas que vamos tendo e alguns apoiantes e alguma malta que tem acompanhado e que até me apoiou para fazer, e me ajudou para fazer o podcast. Tem comentado muito comigo determinados assuntos. E, maltinha... estamos aí, comentem, partilhem acima de tudo, partilhem. Eu sinto, eu obviamente, se vocês não quiserem partilhar e não acharem que isto é conteúdo que deva ser partilhado, estáis à vontade, ok? Agora, deem os vossos feedbacks, digam aquilo que acham. No último episódio tive malta a dizer-me: olha, eu acho que ali erraste naquilo que disseste, acho que aquilo não é, a informação que deste não foi bem precisa. Eu também revi muitas vezes o podcast para perceber o episódio, para perceber se tinha dito alguma asneira. Há uma que eu
notei que foi quando estava a falar do Andri, eu elogio e digo que ele é um excelente pivô e que tem muita qualidade, mas nunca cheguei a referir o nome dele. Por isso, uma pessoa que tenha estado a ouvir não ficou sem perceber quem era o jogador, ok? Mas está aqui, é o Andri, maltinha. Por isso, deem o vosso feedback à vontade. Eu estou aqui para crescer, para melhorar. Estou aqui também, se calhar, até para perceber outras opiniões. Se calhar eu estou a dizer isto, mas alguém desse lado vai-me dizer: olha, acho que aqui está errado, acho que não tens razão, o que disseste não está certo, não concordo contigo. E está tudo bem, maltinha. Estamos aqui para, essencialmente, comentar sobre o futsal. Eu quero trazer pessoas cá ao podcast para comentar determinados assuntos. Para começar, quando começarem os campeonatos, para começarmos a falar de questões técnico-táticas. Porque não é só falar de organização e calendários. Eu não quero que este podcast seja só um podcast de resultados e calendários. Não estamos aqui para isto, ok? Vamos falar de questões técnico-táticas, é isso que eu quero. Quero falar de esquemas bem feitos, ver esquemas engraçados, saídas de pressão novas e coisas engraçadas que os treinadores andem a fazer por aí. Por isso, fiquem desse lado. Eu vou continuar a produzir o podcast, ok, maltinha? Não vamos desistir. Pode às vezes haver uma quebrazinha ou outra na produção, porque também terei os meus projetos como treinador e, obviamente, os meus projetos, que é só um, mas, obviamente, não vou parar com o podcast, só que às vezes serei obrigado a ter uma semana um bocadinho mais intensa e pode ser mais complicado eu ter tempo para gravar e até para editar depois e para publicar, ok? O objetivo será crescer de dia para dia, de semana para semana, assim como crescem muitos clubes por aí fora, ok? Este podcast é como um clube, o objetivo será crescer de dia para dia, de semana para semana e com um jeitinho, se calhar, nós como podcast e como um clube de podcast ainda criamos uma equipa e chegamos à terceira nacional. Temos é de ter em conta que no dia 18 de agosto ainda não sabemos o calendário, ok, maltinha? Fiquem por aí. Obrigado por ouvirem mais uma vez e continuação a todos.